Apesar da valorização de mais de 100% nos últimos 12 meses, o Bitcoin, nos últimos 30 dias, está experimentando uma desvalorização de aproximadamente 10%. Mas nem essa queda está fazendo com que as grandes empresas, as grandes corporações se afastem do Bitcoin. Muito pelo contrário. E é justamente isso que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a sua ajuda. Mais de 50% das pessoas que assistem recorrentemente os nossos vídeos aqui no YouTube ainda não são inscritas. Então, se esse for o caso, não perde mais tempo, se inscreve aqui, deixa o seu like no vídeo que isso vai ajudar muito a gente. Então, sem perder mais tempo, sem mais delongas, nos últimos 12 meses, o Bitcoin está com uma valorização superior a 100%. Vamos ver aqui, ó, Bitcoin... um ano. Nos últimos 12 meses, o Bitcoin valorizou 113%. Isso na cotação desse instante, que está em 64.073 dólares. Apesar disso, apesar de estar com essa valorização nos últimos 12 meses, se a gente diminuir o período para um ano, por exemplo, a gente vai ver, um mês, desculpa, a gente vai ver que ele está com uma desvalorização de, nesse momento, 7,75%. Isso faz com que muitos investidores, muitas pessoas que estão começando a se expor agora em Bitcoin fiquem com medo de comprar Bitcoin e criptomoedas de uma forma geral. Porque, afinal de contas, comprou e começou a cair. Então, as pessoas ficam com medo de continuar se expondo no Bitcoin, que é a principal criptomoeda do mercado. O que eu quero passar para você nesse vídeo de hoje são duas coisas. Uma é uma notícia de ontem, dia 20 de junho de 2024, e a outra é um conceito mais amplo. Eu vou começar pelo conceito mais amplo. O conceito mais amplo é o que a gente costuma falar no mercado de cripto, que é when you doubt, zoom out. Ou seja, quando você começa a ficar em dúvida olhando para o gráfico, diminui o zoom, olha um período de tempo maior. Então aqui, por exemplo, a gente agora está olhando um mês, queda de 8% agora nesse instante. Aumenta um pouquinho, aumenta para um ano, passou com uma valorização de 100%, aumenta mais um pouquinho. Aqui, não vou colocar no wall porque é injusto, né? Porque naturalmente o Bitcoin não valia nada no início do tempo. Mas aqui, por exemplo, em 2022 ele estava valendo 20 mil dólares. Nesse instante, mesmo a gente estando com essa queda no último mês, ele está valendo 63, 64 mil dólares. Então a gente poderia passar de 20 mil para 60 mil dólares simplesmente comprando um Bitcoin. É claro que não necessariamente o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Isso é óbvio que não. Isso é a máxima do mercado financeiro. A gente não consegue cravar o que vai acontecer simplesmente olhando para o nosso retrovisor. Mas isso é um indício do que pode acontecer. A gente pode começar a extrair e montar padrões a partir disso. Então, o primeiro conceito que eu queria passar para vocês é when you doubt, zoom out. Quando você começa a ficar em dúvida olhando para o gráfico, olha para um período maior. Não olha para um período tão curto de tempo assim. Muda o seu foco. Esse é o primeiro conceito. E esse é um conceito que não é só a gente que está tendo. A gente consegue ver uma mudança de linha de pensamento até por parte dos institucionais, das grandes empresas, das grandes corporações. Antigamente, ali para 2017, 2018, quando o Bitcoin caía, todo mundo começava a falar mal de Bitcoin. No sentido de, olha, viu, não presta, a gente estava avisando que não prestava, a gente estava avisando que era bolha, etc, etc, etc. Com o passar do tempo, o Bitcoin ele foi se provando, ele foi demonstrando o seu valor. E hoje, quando o Bitcoin cai, o que a gente vê não é o movimento das grandes corporações, das grandes empresas começarem a falar mal do Bitcoin. Não é. O que a gente vê é justamente o momento contrário, é o movimento contrário. O que a gente vê são as grandes corporações aproveitando desse momento de queda para acumular mais e mais e mais Bitcoin. No dia de ontem, por exemplo, no dia 20 de junho de 2024, a MicroStrategy captou mais 800 milhões de dólares para comprar Bitcoin. Eles fizeram uma compra de cerca de 12 mil Bitcoins por 786 milhões de dólares no dia de ontem. Com isso, eles passaram a ter 226.331 Bitcoins. E essa é uma quantidade que é simbólica. Olha aqui, 226 mil. Vou arredondar para 226 mil, tá? Então, vou pegar aqui a calculadora. 226 mil. Vou dividir por 21 milhões. Que é a quantidade de Bitcoins que irão existir. Só garantir que eu estou digitando certo. Com isso, a gente tem esse número daqui. O que isso quer dizer? Que a MicroStrategy, nesse momento, já detém 1% de todo o Bitcoin que irá existir. Todo o supply, toda a oferta de Bitcoin que um dia vai existir, a MicroStrategy do Michael Saylor, nesse momento, já detém 1%.
E é muito curioso a gente ver que eles não começaram a comprar tão lá atrás assim. Eles começaram a comprar, foi em 2020, em setembro de 2020. Ou seja, em cerca de 3 anos e meio, indo para o 4º ano agora, eles já conseguiram acumular 1% de todo o Bitcoin que um dia irá existir. Isso é uma prova de que as grandes empresas, as grandes corporações estão investindo muito pesado em Bitcoin e também em outras criptomoedas. Não é só o Bitcoin, mas naturalmente o Bitcoin é a maior das criptomoedas. Na minha opinião, na opinião pessoal do Paulo Aragão, ele sempre vai ser o rei das criptomoedas. Então, eu vou usar ele como exemplo nesse caso. Mas as empresas estão investindo muito pesado. Aqui, ó, por exemplo, um dos maiores bancos de UK do Reino Unido, o Standard Chartered, falou que está montando... Falou não, na verdade, né? Fontes próximas a ele disseram que eles estão montando uma mesa de negociação de Bitcoin e Ether justamente por causa do interesse institucional, do interesse dos clientes deles. Aqui, ó, um representante do SC disse ao Cointelegraph que a empresa tem trabalhado com os reguladores para atender a demanda dos clientes institucionais por negociação de Bitcoin e Ethereum. Vale ressaltar que a demanda por Ether, ainda por cima, é algo que a gente pode ter muito reprimido, porque a gente ainda não tem um mecanismo de negociação que o Bitcoin, por exemplo, já tem. O Bitcoin já tem justamente os ETFs de Bitcoin Spot da Nasdaq, onde as empresas, onde os investidores tradicionais podem se expor em Bitcoin de uma forma indireta, no sentido de que ele não está comprando Bitcoin diretamente, mas ele está comprando um ativo que é diretamente relacionado ao Bitcoin. Desde janeiro de 2024, já é possível isso, e atualmente esses ETFs de Bitcoin Spot já detêm quase 900 mil Bitcoins. É uma quantia bizarra também, especialmente se a gente calcular em relação à quantidade total. Aqui, ó, vamos fazer a conta, vou arredondar para 900 mil. 900, 1, 2, 3 para facilitar, 21, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, mais de 4% de todo o supply, de toda a oferta de Bitcoin que vai existir já está em posse desses ETFs. E isso, esse mecanismo de negociação, a gente ainda não tem do Ether. Vale ressaltar que o ETF de Ether Spot já foi aprovado, a criação deles. E eles já existem, mas ainda não foi aprovada o início da negociação. De acordo com as últimas informações que a gente tem, provavelmente vai ser ali no início de julho. Inclusive, o dia 2 de julho é um dia que muita gente acha que vai ser o dia de início dessas negociações. Inclusive, se você não sabe sobre isso ainda, eu vou colocar um vídeo aqui na descrição contendo um outro vídeo nosso aqui do canal do Cointelegraph Brasil, aonde a gente falou um pouquinho mais sobre isso e o porquê que essa data de 2 de julho é a data que, nesse momento, a gente está estimando que vai ser o início das negociações do ETF de Ether Spot. E esse movimento de cada vez mais institucionais, cada vez mais empresas estarem investindo em Bitcoin, a gente também consegue ver que está aumentando até o interesse das grandes empresas, das grandes instituições bancárias em ofertarem Bitcoin, em ofertarem as principais criptomoedas para os seus clientes. Aqui no Brasil, por exemplo, diversos bancos já possuem uma exchange, uma corretora de criptomoedas integrada dentro da sua plataforma. O mais recente deles a entrar nesse mercado foi o Itaú, que já começou a disponibilizar o Bitcoin e Ether para todos os seus clientes da sua plataforma de investimento, que é o Itaú Ion. Mas, de qualquer forma, dentro dessa plataforma do Itaú, você ainda não consegue sacar e depositar criptomoeda. Você só consegue entrar com real e sair com real. Isso, muita gente do mercado cripto critica, mas sem sombra de dúvida é um primeiro passo para você conseguir alcançar ainda mais pessoas no mercado mainstream e trazer para o mercado cripto. O Nubank, por exemplo, começou dessa mesma maneira, mas hoje em dia você já consegue tanto depositar quanto sacar as criptomoedas da sua conta do Nubank. E é justamente isso que eu vou deixar aqui para vocês agora. Um vídeo falando sobre essa plataforma do Itaú, onde você consegue comprar e vender Ether, e aqui sobre como você consegue também comprar no Nubank e inclusive sacar para sua carteira externa. Se você chegou até aqui agora no vídeo, meu muito obrigado, deixa seu like, deixa o seu comentário também, e a gente já tem um encontro marcado no nosso próximo vídeo aqui no canal do Cointelegraph Brasil. Valeu!